Qual foi o placar para esse jogo? Foi 1-1, empate entre Brasil e Marrocos. E esse jogo, quantos ficou? Foi 3-0 para o Brasil. E Escócia contra o Brasil, quantos que foi esse jogo, você lembra? Foi 3-0 para o Brasil. Adivinha o placar? Foi 7-1 para a Alemanha. E o placar entre a Alemanha e Costa do Marfim, quantos ficou? Foi 2-1 para a Alemanha. E esse placar? Não deixe de comentar sua resposta. Foi 2-1 para o Equador. Qual foi o placar entre França e Senegal? Foi 3-1 para a França. Foi 3-0 para a França. Adivinha o placar entre França e Noruega? Foi 4-1 para a França. E o placar entre a Espanha e Cabo Verde, quantos ficou? Você lembra? Ficou em 0-0. Qual foi o placar entre Espanha e Arábia Saudita? Não deixe de comentar sua resposta. Foi 4-0 para a Espanha. Qual foi o placar entre Espanha e Uruguai? Foi 1-0 para a Espanha. Qual foi o placar entre Portugal e Congo? Foi 1-1, empate. Qual foi o placar? Não deixe de comentar sua resposta e deixar o like. Foi 5-0 para Portugal. E esse placar, você lembra qual foi? Portugal entre Colômbia? Ficou em 0-0, empate. Qual foi o placar entre Inglaterra e Croácia? Foi 4-2 para a Inglaterra. E o placar entre Croácia e Panamá? Ficou 1-0 para a Croácia. Qual foi o placar desse jogo? Não deixe de comentar sua resposta. Foi 2-1 para a Croácia. E a Argentina versus a Argélia? Qual foi o resultado, você lembra? Foi 2-0 para a Argentina. Adivinha o placar? Não deixa de deixar o like. 3-1 para a Argentina. E esse jogo, quantos ficou, você lembra? Foi 2-0 para a Argentina. E esse jogo, você lembra quantos foi o placar? Ficou em empate. Qual foi o placar entre Países Baixos e Suécia? Não deixe de comentar sua resposta. Foi 5-1 para Países Baixos. Qual foi o placar para Holanda e Tunísia? 3-1. E África do Sul versus Canadá? Você lembra quando ficou o resultado? Não deixe de comentar sua resposta e deixar o like. Foi 1-0 para o Canadá. E Brasil versus Japão? Você lembra quando foi o resultado? Ficou 2-1 para o Brasil. E Alemanha versus Paraguai? Você lembra o resultado? Foi 4-3. Foi nos pênaltis 3-1 para o Marrocos. E Costa do Marfim versus Noruega? Você lembra qual foi o resultado? 2-1. E França versus Suécia? Você lembra qual foi o resultado? Foi 3-0 para a França. E o México versus Equador? Você lembra qual foi o resultado? Foi 2-0 para o México. Inglaterra versus Congo? Foi 2-1.
E Bélgica versus Senegal, você lembra qual foi o resultado? 3-2. E Estados Unidos versus Bósnia, você lembra qual foi o resultado? Foi 2-0. E Espanha versus Áustria, qual foi o resultado, você lembra? 3-0. E Portugal versus Croácia, você lembra o resultado? 2-1 para Portugal. Suíça versus Argélia, você lembra qual foi o placar? Foi 2-0. E Austrália versus Egito, qual foi o placar, você lembra? Foi nos pênaltis, o Egito levou. E Argentina versus Cabo Verde, qual foi o placar? Foi 3-2 para a Argentina. Colômbia versus Gana, você lembra qual foi o resultado? Foi 1-0 para a Colômbia. Você lembra qual foi o resultado desse jogo? Foi 3-0 para Marrocos. E Paraguai versus França, qual foi o resultado? Foi 1-0 para a França. E Brasil e Noruega, qual foi o resultado, você lembra? Foi 2-1 para a Noruega. E México versus Inglaterra, qual foi o resultado? Foi 3-2 para a Inglaterra. Portugal versus Espanha, qual foi o resultado, você lembra? Foi 1-0 para a Espanha. E Estados Unidos e Bélgica, qual foi o resultado? Foi 4-1 para a Bélgica. E Argentina versus Egito, qual foi o resultado, você lembra? Foi 3-2 para a Argentina em um jogão. Suíça e Colômbia. Foi 4-3 nos pênaltis para a Suíça. Escolha seu próximo desafio, não esqueça de curtir e comentar, e até a próxima, pessoal.